Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui no nosso canal do Instagram, Técnica Fibrose Zero by Doutora Nishi. Hoje receberemos uma convidada super especial, nossa convidada, a doutora Caroline Constante, diretamente de Belém, para falar do pós-operatório de transplante capilar. Então, aqui está a nossa live de hoje. Espero todo mundo. Boa noite, Celeste. Boa noite, Lisieux. Prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um tema muito bacana, que é transplante capilar. Então, o que nós devemos fazer nesse período pós-operatório de pacientes que realizam, então, essa cirurgia. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar na nossa live. E daqui a pouquinho a gente vai, então, receber a doutora Caroline Constante aqui. Prazer imenso recebê-la. Ela participou já do nosso Congresso Internacional Multiprofissional de Cirurgias Estéticas e Reparadoras em Salvador ano passado. E agora nós vamos recebê-la com todo prazer aqui na nossa live. Já façam suas perguntas, tudo que vocês querem saber na nossa live, já podem estar perguntando aqui para nós. Coloquem a cidade que vocês estão participando e vamos lá. Então, vamos ver se a doutora Caroline já entra na nossa live para iniciarmos. Boa noite, doutora Caroline. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, graças a Deus. Seja bem, obrigada pelo convite. Que seja bem-vinda é ótimo, né? Acho que deixa a pessoa escolher o filtro dela, que eu uso o filtro, não nego. Obrigada pelo convite, Anne. É um prazer para mim estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto e ainda mais com você, que é uma profissional que eu admiro demais, que realiza um trabalho muito sério, brilhante e não é à toa que de tanto sucesso. Então, para mim é uma felicidade, uma satisfação estar aqui com você para falar desse assunto. Olha quem fala, nosso renome aí na área de terapia capilar, né? Quer saber sobre terapia capilar? Corre atrás da Carol Constante aqui, que não tem como não saber, né, tanto conhecimento. É muito bacana, né, Carol? A gente encontra em congressos, né, Carol? A gente se encontrou lá em Santiago, no Chile, onde a gente estava palestrando. A gente se encontra em Onde a gente diplomacia. se conheceu? Sim, até é muito bacana, porque a gente vê que profissionais assim, né, que não param de estudar, né, Carol, que estão fazendo atualização constante, são os profissionais que se... Verdade. Então, E aí que sim, bom, né? Porque isso é mais do que justo e mais do que prova de que vale a pena estudar. Estudem, né? Estudem porque a gente colhe, sim, os frutos da nossa dedicação. ai, com certeza. Eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse teu mini currículo, onde você atua. Já falei um pouquinho, pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu sou Caroline Constante, eu sou fisioterapeuta. Desde que me formei, entrei na área da dermatofuncional, enveredei por essa área, de que eu nunca mais estudei mais nada da fisioterapia, a não ser a fisioterapia dermatofuncional. Eu sou de Belém do Pará, para quem não sabe, a gente está aqui literalmente de norte a sul, né? E eu, na época, não tinha pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional em Belém. Eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo fazendo curso lá. E em 2006 eu retornei para Belém, quando comecei a atuar efetivamente. Lá eu trabalhei um pouco, mas aqui de 2006 em diante foi quando eu comecei a atuar efetivamente. Atendi de um tudo dentro da área da dermatofuncional e da estética, estética facial e corporal, pós-operatório. Fiz muito pós-operatório de cirurgia plástica durante um bom tempo, até que em meados de 2010, mais ou menos, início de 2011, foi um pouquinho antes de eu entrar no mestrado. Eu entrei no mestrado início de 2012. Então, um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, eu
eu comecei a me interessar muito por essa área do cabelo, de uma maneira geral. Eu já atuava junto com uma dermatologista, com quem eu trabalho até hoje, e eu observava dentro da clínica que existia essa demanda. Às vezes a gente sempre conversava muito, discutia sobre os casos que a gente tinha dentro da clínica, e a gente sempre virava, mexia, falava sobre algum caso de cabelo. E aí uma queixa que ela sempre tinha para mim, né, naquela época, era que o paciente de cabelo é um paciente que não melhora, é um paciente difícil, ele fica frustrado, a gente tem pouca coisa para fazer e tudo mais. E aquilo começou a me incomodar muito grande. Primeiro, porque eu tinha um interesse muito grande, então eu ficava perguntando para ela. Segundo, porque eu sabia que a gente tinha muitos recursos dentro da fisioterapia dermatofuncional e da estética que a gente podia usar. Nessa época, eu já estava coordenando pós-graduação da fisioterapia dermatofuncional. Para quem não sabe, eu coordeno uma pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional pela faculdade Finama. Naquela época ainda não era pela Finama, mas foi em junho de 2010 quando a gente começou a primeira turma naquela época. Então, eu sempre dizia assim, que quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas de capilar, né, eu sempre falava isso para os meus alunos. A gente assiste uma aula de um professor falando de carbox, aí o professor fala tudo de carbox, em determinado momento ele diz, olha, você pode usar isso para o capilar, hein? Aí tem uma aula de fototerapia, o professor fala tudo de fototerapia, em determinado momento o professor, olha, dá para usar no capilar, hein? Mas ninguém aprofundava. E eu tinha essa lacuna, eu sentia que eu tinha uma lacuna, que era a lacuna de conhecer fisiologia, de crescimento capilar bem, fisiopatologia das causas das quedas de cabelo. Eu não sabia avaliar um couro cabeludo, eu não sabia nem por onde passava a triposcopia, eu não sabia nada. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a baixar artigo, comprar livro. Eu costumo dizer que eu fiquei uns 3 anos, 2 a 3 anos comendo tricologia antes de começar, antes de dizer assim, estou segura e vou atender o primeiro paciente. Até mesmo porque eu tive que convencer a dermatologista de que valia a pena ela me encaminhar aquele paciente, que os resultados iam acontecer. E ela encaminhou, e quando os resultados começaram a acontecer, ela se impressionou junto comigo também, que eu não vou negar, porque a gente, quando vê o resultado acontecendo, você diz, meu Deus, funciona, que coisa maravilhosa, né? A gente se apaixona, namora, casa e dá... Exatamente, aqui estou eu casada. Nesse ínter eu fiz mestrado e doutorado na área de patologia tropical pela Universidade Federal aqui do Pará. E comecei a dar cursos na área, na verdade, quando os colegas começaram a me pedir. Como eu já estava na docência e como eu já tinha esse de viajar, de fazer curso, participar dos congressos, eu já conhecia muitas pessoas de várias cidades. E aí eu divulgando o meu trabalho, muitos colegas começaram a me pedir, Carol, monta um curso, a gente precisa saber, eu tenho paciente com queda de cabelo na clínica. E assim foi. E aí de 2005 para cá, não parou mais de Lindo. aula. É uma história de amor, literalmente, né? Realmente se apaixonou pela área, se entregou para a área, né, Carol? A gente vê que Sim, são porque poucos. aí quando foi, a gente está em 2020, acho que foi 2014 mais ou menos, eu parei de atender toda a parte de estética na clínica, a nossa demanda de cabelo começou a crescer demais. A própria dermato começou a se dedicar muito mais para cabelo do que ela se dedicava antes, começou a participar de tudo que podia no segmento. E aí a gente realmente, hoje, o nosso foco dentro da clínica é o cabelo. Segmento que está despontando, né? E aí, então, com certeza, já cresceu bastante. Lá atrás, em 2010, 2012, a gente contava na mão, assim, eram poucos profissionais. Mas cresceu bastante. E a própria área da estética, né, como um todo, é cada vez mais multidisciplinar e cresceu bastante. A gente está muito mais científica. Exatamente. Eu acho muito bonito esse, doutora, né? Eu estou doutoranda na minha área, então a gente está muito na área da estética.
conhecimento. Isso é muito bacana que os médicos apoiam mais, outros profissionais se juntam conosco. Você está dando um bom exemplo aí da dermatologista que te apoia, né? Exatamente, eu sempre falo isso. É uma angústia muitas vezes dos alunos. Ai, poxa, mas é difícil ter um médico que queira fazer uma parceria. Eu digo, gente, quando você trabalha de forma séria, você mostra que o que você faz tem cientificidade. E mais do que isso, você não passa por cima do papel do médico, porque isso é muito importante, porque a gente vê alguns profissionais querendo passar por cima do papel do médico, fazendo aquilo que não lhe compete. Então, quando você trabalha de forma ética, com certeza os médicos, ele vai ter um médico, pelo menos na verdade, mais, que vai enxergar isso em você e vai querer você perto dele, na verdade, porque você vai melhorar os resultados dele. Só que alguém falou cortando novamente. Está me escutando, né, Carol? Tá cortando, mas tá dando pra gente entender. Falar, então tá tudo certo. A gente vai falando. A Carol até mandou para nós algumas imagens, né, Carol? Referente ao tema de hoje, né? Eu vou começar aqui com elas para ir abordando. Primeiro, vamos falar o que é o transplante capilar, que eu acho que muitas pessoas não sabem. Tem até uma imagenzinha do transplante aí, se você encontrar. Tem um desenho. Ou então começa na ordem, porque aí a gente vai, você não se atrapalha. E aí eu vou explicando. Isso. Pronto. Primeiro, acho que um pouquinho. Isso. O transplante capilar, ele nada mais o nome mesmo diz, transplante. O médico vai retirar cabelos de uma área do couro cabeludo ou até de outra área do corpo e transplantar para a área que necessita de cobertura. A principal indicação do transplante capilar é a calvície. Genético, né? O paciente ele precisa ter uma característica genética herdada do pai ou da mãe e que vai promover um afinamento dos cabelos. Aqui nessa imagem a gente vê duas mulheres. A calvície ela não afeta somente os homens. Existe um grande percentual de mulheres afetadas. Então, inclusive é uma coisa que as pessoas perguntam muito, mas tem público para esse segmento? Só para as pessoas terem uma noção, a alopecia androgenética, e a gente está falando só da calvície nesse momento, ela afeta 50% dos homens. Algumas literaturas falam em até 80% dos homens em alguma fase da vida. E as mulheres, são 50% das mulheres que estão em menopausa e em torno de 25% das mulheres na faixa entre os 30 e os 45 anos. Então, assim, só de falar de calvície, nós já estamos falando... Imagina o que representa 50% dos homens da população mundial e 50% da população mundial das mulheres em menopausa e 25% das mulheres na faixa de 30 a 45 anos de idade. É um número enorme e a gente nem está falando de outras causas de perda e queda capilar, como o eflúvio telógeno, por exemplo, que a gente está vivendo um momento agora, pandemia, pós-pandemia, digamos assim, e que a gente está vendo que muitas pessoas que tiveram Covid-19 estão sim experimentando uma queda de cabelo proeminente, uma queda de cabelo expressiva. Então, mas quando a gente fala de transplante capilar, a gente fala principalmente, não exclusivamente, do paciente de calvície, que a gente sabe que é algo genético, é progressivo, e o transplante capilar é uma possibilidade. Acho que pode até seguir. Aí aqui a imagem ficou um pouco cortada, não deu tempo de configurar. A pessoa aqui que fez as imagens não tem muita experiência com essa coisa de imagem e live. Aí não fez muito, mas dá para ver. Aí a gente tem um homem, então é só para exemplificar, na verdade, que a calvície então afeta homens e mulheres. Tem uma imagem mais adiante, que eu não sei se quer ter essa aí. Dá para ver mais ou menos. Então, o que acontece? A testosterona,
é o hormônio, digamos, o nome de estudo, androgenética. Eu já falei da parte genética e o andro é por conta da participação de andrógenos. No caso, a gente está falando da testosterona e da dihidrotestosterona. A testosterona ela é convertida por uma enzima nesse outro hormônio, DHT, dihidrotestosterona, e esse novo hormônio se conecta a um receptor e ele vai causar dano no DNA, alterando o ciclo do crescimento do pelo. Todo mundo tem testosterona, todo mundo tem 5-alfa-redutase, tem DHT, tem receptor, todo mundo tem. A diferença é que o indivíduo que tem a genética, ele tem mais enzima e ele tem mais receptor. E isso resulta em muita DHT lá no folículo piloso dele, e o folículo piloso, então, começa a ter o seu crescimento alterado. E então ele começa a afinar, o pelo começa a ficar bem fino. Pode passar para outra imagem. Ele vai ficando bem fininho. Aqui dá dando para ver mais ou menos. Então, esse cabelo ele vai ficando, a gente chama que ele vai ficando miniaturizado. Então, o pessoal que, quem tem calvície, não vê o cabelo caindo. É até errado a gente dizer que calvície é queda de cabelo, porque o cabelo não cai propriamente. Ele vai afinando e os homens vão, então, vendo as entradas, vão vendo ali a coroinha e as mulheres vão visualizando o seu couro cabeludo através dos fios. Os fios vão ficando ralos, rarefeitos, e esse couro cabeludo vai ficando, então, mais aparente. Pode ir para outra adiante. Pode passar mais uma, já que elas não estão tão perfeitas assim. A próxima que é mais interessante. A gente, quando faz um exame chamado tricoscopia, a gente vê esse couro cabeludo assim. Então, vocês conseguem, acho que dá para visualizar, o cabelo está bem fininho. Tem alguns fios mais grossos, outros fios bem finos. São esses pelos que vão... Pensem que lá dentro a raiz do pelo também está em processo de atrofia, em processo de miniaturização. É claro, dependendo da fase a gente pode estimular e dependendo se o paciente já tiver num quadro mais avançado, a indicação é o transplante capilar. Aí a gente tem uma imagem mais para frente que tem, acho que pode passar, tá? Para chegar logo no transplante. Essa aí, pronto, perfeito. Os homens, principalmente, são os melhores candidatos. As mulheres podem fazer transplante, mas os homens são quase sempre muito bons candidatos, porque todo mundo já viu um homem muito calvo, assim como dessa foto. Então, vejam, as áreas de têmpora e a área posterior do couro cabeludo, a área occipital, é uma área que permanece preservada. Esses folículos pilosos, eles têm origem embrionária diferente. Então, os folículos pilosos da área posterior e de têmporas, eles não têm aquela sensibilidade de muita 5-alfa-redutase e de muito receptor. Eles são pelos saudáveis, de maneira que o médico, então, vai retirar os cabelos dessa área posterior, ele vai transplantar para a área que precisa de cobertura. E esse cabelo, de fato, ele não vai mais cair, ele não vai passar por aquele processo de afinamento que eu estava falando antes. Isso não vai acontecer, porque esse folículo, ele é saudável. Então, o transplante, ele é sim definitivo. Isso é uma dúvida recorrente de grande maioria das pessoas. Mas eu vou fazer e eu não vou perder de novo? Não, não vai. O que acontece é que nem todo mundo é bom candidato para o transplante. Ou seja, nem todo mundo tem cabelo suficiente para cobrir a área receptora. Uma vez teve uma paciente que falou para mim assim, a gente descobre um santo para cobrir o outro. É exatamente isso. Então, nem todo mundo tem cabelo para descobrir um santo e cobrir o outro de maneira satisfatória. Mas muitos pacientes têm resultados muito, muito interessantes com o transplante capilar. Um pouquinho, então, do transplante capilar masculino e feminino. Você tem uma ideia de incidência, se tem se realizado com tanta... O que acontece com as mulheres é que a alopecia androgenética ela se manifesta de forma mais difusa para a mulher do que para o homem. Então, existem mulheres que elas têm uma área tão extensa afetada que a área que sobra saudável, ela não é suficiente para promover uma boa cobertura. E aí isso é caso a caso, porque se a mulher tiver cabelo para transplantar, o transplante vai ter sucesso. Hoje, muitos médicos já fazem transplante de fio longo, que a gente fala. Então, não é mais necessário raspar a cabeça para fazer o transplante. Eles retiram o fio longo e transplantam o fio longo. É realmente questão de analisar indivíduo a indivíduo, porque tem mulheres que, infelizmente,
por conta da extensão, acabam não sendo boas candidatas. Assim como existem outras afecções, na verdade, que podem atrapalhar esse transplante capilar, como, por exemplo, uma alopecia cicatricial, por exemplo. Nem todo paciente que tem uma alopecia cicatricial pode passar por um transplante capilar. Alguns podem e tem sucesso, mas nem todo. E aí isso é o cirurgião que vai realmente examinar o couro cabeludo para poder estabelecer. Existe possibilidade de transplantar pelos de outras áreas do corpo. De uma maneira geral, os médicos evitam esse tipo de transplante, porque não é um fio com a mesma característica. Então, ele vai ser um fio que ele vem com outra característica. E aí, ele não vai produzir um cabelo igual ao cabelo anterior. E não é possível transplantar do parente, não é possível transplantar do marido, da irmã, do pai. Infelizmente, não é possível porque ocorre rejeição. O que a gente... Se desse, todo mundo tinha pegando dos parentes para tentar. Tinha gente ganhando dinheiro vendendo cabelo para transplante. Ia ser contrabando até. Era um risco. Mas, infelizmente, isso não é possível. O que a gente sabe é que a ciência está aí evoluindo no sentido de tentar multiplicar cabelos em laboratório. Então, pegar o cabelo do próprio paciente, fazer multiplicação desses fios em laboratório e, num segundo tempo cirúrgico, esse paciente ser submetido. Mas isso ainda está no campo da ciência. Isso não é algo que você vai conseguir fazer nesse momento, no dia de hoje, 25 de agosto de 2020, num consultório com um médico. Mas a gente não sabe, a nossa ciência, ela consegue fazer fertilização in vitro. Então, na verdade, eu acredito que seja uma questão de tempo para que essas técnicas se aprimorem e isso com certeza, quando virar uma realidade, vai ser uma revolução. Tem gente perguntando sobre o teu curso, se você dá presencial, pode até depois divulgar no finalzinho. Eu falo no final. E aí, a gente pode passar para outra imagem? Bora ver se vai dar para aparecer, vai dar para entender um pouco. Basicamente, existem duas técnicas de transplante capilar. Uma que a gente chama de FUT, que é o transplante de unidade folicular. Então, o médico vai fazer a famosa cicatriz, né? Acho que todo mundo já viu algum artista, aquela famosa cicatriz, retira uma parte de tecido dessa área posterior. O paciente ele precisa ter mobilidade de tecido, porque essa área vai ser cortada e vai ser aproximada. Então, ele precisa ter mobilidade também de tecido, para que quanto mais mobilidade de tecido ele tiver, maior é a faixa que o médico vai poder tirar. Então, são vários aspectos que o cirurgião vai precisar analisar nesse momento. Esses fios, então, vão ser separados, tudo ali com microscópio. São equipes grandes que trabalham juntas, muitas vezes 10, 15 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, porque há médicos que fazem 5.000 transplante de 5.000 unidades numa única sessão. Eles costumam chamar de giga-sessão. Então, é uma equipe muito grande para fazer, então, essa separação. E existe uma outra técnica, que é a FUI, que é o transplante a partir da retirada de unidade folicular por unidade folicular. A FUI não vai deixar essa cicatriz, o paciente pode não ter até grande mobilidade, porque não vai precisar fazer uma aproximação de tecido. E o profissional que vai trabalhar com pós-operatório sabe que ele não tem uma cicatriz para trabalhar, né? Mas ele vai ter várias pequenas cicatrizes que ele precisa se preocupar de cicatrização. E a gente está falando, por enquanto, só de área doadora. Aí esses folículos vão ser separados, essas unidades foliculares vão ser separadas em folículos e os folículos vão ser implantados. Acho que tem uma imagem mais adiante. Isso, pronto. Essa aqui é uma imagem. Quem atua com tricologia recomendo sempre que siga o Dr. Sérgio Bagnó. Acredito que seja assim que pronuncie o sobrenome dele. Ele é um médico espanhol que adoro acompanhar. Graças a Deus, muitos países permitem que os seus médicos postem antes e depois, diferente do Brasil. Então, essas imagens, muitas vezes, a gente só consegue ver dos médicos de fora.
E aí a gente tem exatamente, ele mostra os folículos, então, sendo implantados na área doadora. Então, imaginem que essa área doadora aí, ela está toda lesionada, porque o médico, ele primeiro ele tirou, separou, depois ele vai precisar abrir o caminho para implantar a plantinha, digamos assim, para plantar a muda, para plantar o folículo piloso. E um a um, esses folículos, então, são implantados. Me explica, quem não compreende o que é uma cirurgia, hoje a Carol tá dando uma aula aqui, né, Carol? Imagina, uma aula seria a gente trazer, por exemplo, o doutor Aníbal, que lá eu conheci ano passado no congresso, lá em Salvador. Tô dando uma pincelada, não sou cirurgiã. Mas é só para que todo mundo entenda, porque apesar de ser uma cirurgia, do ponto de vista de cirurgia, super tranquila, o paciente ele faz anestesia local. Do ponto de vista cirúrgico, é uma cirurgia tranquila. Mas, do ponto de vista de lesão no couro cabeludo, ela existe. E a gente, né, enquanto pós-operatório, a gente está ali entendendo que essa lesão existe e que a gente vai cuidar dessa lesão depois. Pós-operatório, se você quiser já entrar um pouquinho, Carol, como que eles estão encaminhando para você? Você tem tempo? Então, aqui em Belém, a gente tem poucos médicos trabalhando. Acredito que no atual momento a gente está com 2 cirurgiões só fazendo transplante capilar. Houve durante um bom tempo que só tinha um médico, inclusive. E eu acabo recebendo transplante capilar num menor fluxo e de vários lugares, porque tem muitos pacientes daqui de Belém que acabam indo para outras cidades, São Paulo, Rio, Fortaleza, que tem o doutor Crisóstomo, que é um médico muito renomado. Então, acabo recebendo pacientes de todos os tempos de pós-cirúrgico nesse sentido, porque são pacientes que muitas vezes já viajaram. Mas, de uma maneira geral, os médicos, eles encaminham em torno dali depois da primeira semana. Mas isso acontece por conta da falta de segurança, né? Eu sempre falo isso quando eu dou aula disso, eu digo, gente, vocês estão entendendo a trabalheira que deve ser retirar folículo por folículo, unidade por unidade, separar, acabei de falar para vocês, em transplante de 5.000 unidades. Não pode perder esse cabelo, né? A última coisa que pode ter aquele cabelinho. Então, por conta de falta de segurança, de que, poxa, eu fiz tudo isso. E se eu encaminho para o pós-operatório, a pessoa no primeiro PO resolve meter a mão e fazer uma massagem modeladora no couro cabeludo. E aí Experiência no pronto operatório já. Eu dei um treinamento para uma equipe de um doutor fantástico de Curitiba, o Dr. Sérgio Câmara Lopes, depois se puder assistir, que é um beijão para ele. Ele é top, transplante capilar, ele fez o meu curso, até foi o único cirurgião plástico que fez, e ele sempre... Isso é sensacional. E ele também atua muito, né, no transplante capilar, e um dia eu estava dando curso lá para ele, ele me chamou com um paciente de transplante, que como eu tinha dado curso, né, tal, ele, Anne, eu coloquei o taping no transoperatório. Daí ele uma olhadinha no paciente, quando eu fui olhar o paciente, ele estava com muito edema. Mas olha que interessante, a gente atua no transoperatório logo após o trauma cirúrgico. Então, ele tava... Edema de face. Ele olhou para mim, é verdade. Por quê? Porque a gente coloca sempre quanto mais próximo do término do trauma cirúrgico para conter o edema intenso. Muitas horas do dia, Carol. Muitas horas, né? E aí... Muitas horas. Ele estava se formando, né? Então, até orientei ele que na próxima cirurgia ele colocasse o tape assim que ele tem trauma na região frontal. Aí ele colocasse o tape. Aí, fantástico, ele já conseguiu resolver com certeza. Então, dá pra gente atuar também no trans e no pré, né, também. Sim. Tudo, desde que o cirurgião ele tenha confiança de que o profissional não vai literalmente estragar o serviço dele. Então, tem sim o taping, a drenagem linfática, a própria fototerapia, porque é possível fazer fototerapia sem encostar nesse tecido, porque esse tecido, nos primeiros dias, esse folículo, ele precisa literalmente pegar.
E não pode ter nada fazendo nenhum tipo de fricção. Mas a fototerapia, alguém perguntou aqui, faz LED terapia? Sim, eu sou uma apaixonada por fototerapia. Fototerapia, luz LED azul, vai ter uma das imagens que eu coloquei aí, mas não precisa. O nosso couro cabeludo, gente, ele tem uma microbiota extremamente importante. Então, a gente tem fungos, a gente tem vários tipos de fungo, a gente tem vários tipos de bactéria que habitam o nosso couro cabeludo. E aí vocês imaginam, na hora que cortou e implantou, a chance de foliculite, ela é alta, mesmo que tenha tido todo o cuidado de preparo desse cuidar, por exemplo, de uma dermatite seborreica, eventualmente, que o paciente tivesse pré-cirurgia, a chance de foliculite é muito alta. E a gente tem recursos nas nossas mãos que a gente vai prevenir esse processo, esse possível processo infeccioso. A gente vai atuar com o efeito anti-inflamatório, antiedematoso, analgésico, porque a fototerapia ela tem efeito analgésico e isso vai contribuir enormemente para o paciente. A gente pode... Ai, minha amiga, desculpa interromper, né? Saudade. Legal também aqui, foi Muito tempo que a gente não se vê. Essa pandemia é muito ruim. Então... já adoro essa questão dele que eu estava comentando. Um beijão aí para toda a equipe, doutora Alessandra. Que bom para isso conseguiram mudar o pós-operatório do paciente, né? Olha que legal, o que a Carol tá falando, dá para no pós, né? E aí eu tô falando, por enquanto, só do couro cabeludo, mas como você já falou, tem o taping para fazer no edema de face, tem pacientes que tem pacientes que não tem edema nenhum, mas tem outros pacientes que fazem um edema de face importante, a própria drenagem linfática, o pessoal que é da fisioterapia pode trabalhar toda a parte de cintura escapular, porque é um paciente que ele vai ter toda uma posição para dormir nos primeiros dias, ele pode desenvolver tensões importantes, aí tem taping para isso também, né? Para aliviar essas tensões e diminuir as dores e dar conforto para o paciente. Então, tem toda uma gama de recursos que a gente pode utilizar e que, com certeza, trazem benefícios para o paciente e incrementam os resultados, a rapidez de recuperação desse paciente, que é importante. Pessoal, quando tá falhando o áudio, a gente já saiu, encerrou, deve ser alguma instabilidade da internet. Já mudei aqui para 4G também para ver se volta. Acontece. Fica gravado, gente, depois no nosso IGTV. Vou jogar para o YouTube. Tá? Fiquem tranquilos, depois que vocês não compreenderam, vocês vão entender com certeza, tá? Na nossa live aqui. A doutora Carolina Constante também tem aqui alguns artigos, né, Carol, que você colocou. É um artigo sobre esse é um artigo bem novo, é um artigo desse ano, então, onde eles mostram exatamente a diversidade e a abundância de fungos e bactérias no nosso couro cabeludo, que era aquilo que eu falava. Então, agir ter esse efeito, algo que tenha um efeito importante, bactericida e fungicida neste couro cabeludo, é muito interessante. Mas é muito interessante, não é pouco, é muito interessante, porque se um folículo infectar, ele vai ser perdido. E ninguém quer perder nenhum folículo, nem o médico, muito menos o paciente. Então, imagina, esse paciente ele foi lá para tirar folículo de um lugar para botar para o outro. Todo folículo é muito importante. Então, a gente tem um recurso na mão, que é, por exemplo, o LED azul, que é um recurso onde a gente não vai nem encostar no couro cabeludo. Você pode dizer, doutor, eu não vou encostar no folículo que o senhor implantou. Fique tranquilo. Mas o meu aparelho vai chegar aqui bem pertinho, ó, e vai cumprir o papel dele. E aí é muito interessante para evitar a infecção, sem dúvida alguma. Então, aqui, na verdade, era um trabalho só mostrando essa grande diversidade de fungos e de bactérias, que não são poucos, são muitos. Aparelhos adequados também. Sim. Tem uma imagem. Daqui a pouquinho vai mostrar. Tem uma imagem aí que inclusive eu posso entrar numa coisa que eu sempre falo. A gente tem que, quando a gente fala de couro cabeludo,
Se você achar ela aí, é uma imagem da placa de LED. Pronto, quando a gente fala de couro cabeludo, a gente precisa considerar várias coisas. A gente hoje está falando de pós-transplante capilar. De uma maneira geral, é um paciente que raspou ali a cabeça para fazer o transplante. E aí, um equipamento como esse, por exemplo, de placa, o chapéu, enfim, o chapéu nem tanto que o chapéu vai abafar, mas um aparelho de placa, como um capacete, existem aparelhos que não encostam, eles são interessantes. Porém, se for um paciente de transplante de fio longo, aí a gente vai precisar considerar algumas coisas. Nos primeiros dias, a gente realmente não pode pôr a mão, porque você não pode mobilizar esse folículo, esse cabelo. Mas depois, quando esse cabelo já puder ser um pouquinho mobilizado, ainda que com cuidado, a gente já precisa fazer ações mais direcionadas no couro cabeludo. E aí, nem sempre os aparelhos de placa vão ser interessantes. Nessa hora, vale a pena o profissional ter um equipamento pontual também para trabalhar. Por exemplo, no caso aqui da cicatriz, vale a pena fazer um trabalho pontual sobre a cicatriz. Está mais do que provado, tem vários trabalhos mostrando, a Anne sabe disso muito bem, que trabalha com isso, mostrando que a fototerapia precoce produz cicatriz mais estética. Você vai fazer uma cirurgia amanhã, depois da cirurgia, faça a fototerapia. Médicos permitam que os profissionais façam fototerapia nas cicatrizes. Eu brinco que eu tenho uma vida laser depois do laser, porque ela transforma realmente, né? O laser de baixa potência, a fototerapia é fantástica mesmo. Quem entra... Exata. Inclusive, tem um trabalho, é um trabalho ainda em animal, mas que até não é um trabalho meu, mas eu conheço um dos pesquisadores e sei que vai ser evoluído isso para o ser humano. Mas tem um trabalho em animais que já mostrou que o laser pré-cirurgia, ele também melhora a cicatrização, diminui o processo inflamatório, alivia a dor, produz uma cicatriz mais estética, etc. Então, é um recurso que o profissional que trabalha nesse segmento precisa ter. Eu acho que é fundamental, Carol, fazer o pré. Eu estou batendo na tecla com os meus alunos licenciados. Gente, muda o pós-operatório de 0 a 10. Sim. Eu super acredito que o que foi visto nos animais certamente se reproduz nos seres humanos. Mas quando a gente fala de ciência, a gente precisa pontuar essas coisas. Mas com certeza, esses achados vão ser reproduzidos nos seres humanos. Então, é um recurso, assim, que se você trabalha em qualquer área do segmento da estética, pós-operatório, enfim, aliás, eu até extrapolo para outras áreas, né? Ortopedia e tudo mais. Fototerapia é um recurso que eu super recomendo que você tenha. Então, o laser seja explicada, né? Básica ali, no teu curso então, vai explicar muito mais a fundo, né? Os benefícios do LED, os benefícios do laser. Já até falei um montão, né? Fototerapia de baixa potência, laser ou LED. Os efeitos, eles são similares. Quem trabalha com LED não tem resultado é porque provavelmente ou está trabalhando com a dose errada ou o seu aparelho não é um aparelho legal, tá? Porque aí também existe uma outra questão, como tudo nessa vida, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, tem um grande mestre meu dentro da fototerapia, que é o Dr. Richard Lierbano, um abraço para ele, sabe o quanto sou fã dele. Ele sempre dá o seguinte exemplo. Imagina que você está com dor de cabeça e você vai tomar um paracetamol. Aí você pega um comprimido de paracetamol e divide em 20 pedacinhos. Aí você toma um pedacinho. Vai passar a sua dor de cabeça? Provavelmente não. O paracetamol não funciona para dor de cabeça? Não é verdade. O paracetamol funciona, foi você que tomou a dose errada. Por outro lado, se você pegar a caixa inteira do paracetamol e tomar 40 comprimidos de uma vez, você possivelmente vai parar no hospital, porque você
deve ter tomado uma dose tóxica. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E a fototerapia não é diferente. Inclusive, gente, falando em remédio, falando em fototerapia, muita gente não acredita em fototerapia, mas está provado. Isso não só eu que estou falando, pode dar não é um Google, dá um PubMed, que você vai ver que existem trabalhos que compararam os efeitos anti-inflamatórios da fototerapia, do laser, com diclofenaco e com dexametasona, com anti-inflamatório e com corticoide. E os resultados, eles são similares ou melhores. Só amor por isso. Não é o caso, né, Carol, a gente fazer conflito de interesse ou ficar falando sobre marketing. Depois chama no pessoal, no particular da Carol, a Carol pode, né, ajudar. Sintetizando, que sempre tem isso. Qual é o melhor equipamento? O que você acha do equipamento A, o equipamento B, o equipamento C? Eu sempre digo o seguinte, existem excelentes equipamentos no mercado. É você, profissional, que precisa saber para que você vai... qual é o segmento que você pretende atuar, para você escolher o melhor equipamento para você. Aquele equipamento que melhor vai lhe atender. Você vai trabalhar com face, com corpo, com couro cabeludo, com todos os três. Enfim, o mercado tem opções para atender tudo isso. Mas você precisa conhecer a tecnologia. Comprem equipamento como quem compra carro. Ninguém vai na feira, sai de casa para comprar uma banana e voltei com um carro para casa. Ninguém faz isso. Então, comprem um equipamento como vocês compram um carro. Procura, olha os detalhes, se possível, experimenta. Esse ano é um ano atípico, mas se Deus quiser, ano que vem nós vamos ter novamente as nossas feiras. Nas feiras você tem condição de ter contato com todos os equipamentos e para que você faça uma compra que realmente vai lhe atender. Bons equipamentos no mercado existem vários. Pergunta pro seu sobrinho, tá? Que é teu fã, que quer fazer teu curso, pelo amor de Deus. Hoje ele tá perdendo a live, ele pediu para gravar, que ele tá em aula da faculdade. O princípio ativo, né, base de alecrim, ele quer saber se isso aumenta a cicatrização ou não, é bobeira, ele está utilizando o alecrim, o que você poderia dizer? Em primeiro lugar, a gente precisa saber qual é o que ele tem, né? Eu realmente não sou a pessoa para falar de óleos essenciais, não é algo que eu use muito. Existem alguns óleos essenciais que já têm suas ações muito bem estabelecidas, como, por exemplo, o óleo de maleleuca. Ele é um óleo super fungicida e muito utilizado no couro cabeludo para dermatite seborreica, por exemplo. Então, a gente teria que ver inicialmente qual é o caso dele. Existem muitas... Cortou. Transplante capilar, você teria algum ativo que talvez acelerasse essa recuperação ou você não usa? No pós-transplante, nos primeiros dias, eu não recomendo colocar nada no couro cabeludo. Primeiros dias é couro cabeludo lavado, com muita delicadeza. Quem trabalha com cirurgião nesse segmento sabe a delicadeza que é feita a higiene, porque a higiene precisa ser feita. Então, com óleo, eu realmente evitaria, porque até a higiene depois da remoção desse óleo tem uma certa necessidade de remoção. Então, eu evitaria durante alguns dias, pelo menos, até para definir. Enquanto houver crostas no couro cabeludo, a gente precisa ter muito cuidado. Essas crostas, elas duram, em média, de 15 a 30 dias, dependendo do caso. Então, enquanto houver crostas no couro cabeludo, evite o máximo possível de manipulação, de fricção. Então, se o ativo ele vai precisar depois ser removido, em geral, os óleos, principalmente quando você usa um óleo essencial carreado num vegetal, ele não vai ficar ali. Ele fica durante um tempo e depois ele precisa ser removido. E se esse óleo ele vai precisar ser removido, é melhor deixar para utilizar algo um pouquinho mais adiante. Nos próximos dias, depois que você já tem realmente tranquilidade de que a pega já aconteceu. E aí, até mesmo porque depois disso, é um paciente que vai fazer tudo. É um paciente que mesmo
acabei os primeiros dias de pós-operatório, eu agora vou estimular crescimento capilar, porque o paciente de pós-operatório de transplante capilar, especialmente se ele o diagnóstico dele é calvície, ele precisa continuar tratando, porque ele tem outros fios doentes que precisam ser tratados. Alguém até pergunta, a fototerapia pode ser usada com entendi que achei que era com alta frequência. Alta frequência é outro recurso que eu recomendo que se utilize depois. Pelo menos 15 a 20 dias depois de cirurgia. Falaram da alta frequência já uma pergunta anterior, então você já respondeu, perfeito. Aqui você colocou um resumo, né, Carol, do LED, laser vermelho, LED azul. Então, se quiser dar um resuminho também, né, dos objetivos, né? Pronto, para quem chegou agora, fototerapia de comprimento de onda vermelho, seja o LED ou vermelho, seja o LED ou o laser, a gente vai usar com efeitos. Com que objetivos? Eu sempre falo, né? A gente, quando vai estabelecer conduta, é objetivo e conduta. Qual é o meu objetivo? Meu paciente de pós-operatório, sinais de inflamação, dor, calor, rubor e edema, né? Então, eu tenho um recurso que ele vai atuar aí sobre esses quatro fatores, 4 sinais que estão presentes em todo e em qualquer pós-cirurgia, né? Então, ele tem um efeito anti-inflamatório comprovado, efeito antiedematoso comprovado, efeito analgésico comprovado, tá? A analgesia que o laser proporciona, em alguns casos, ela é imediata até. Se você tem um equipamento de laser pontual, quando você tiver uma afta na boca, experimente fazer e você vai ver que a analgesia é imediata. Ela acontece imediatamente. Então, ela vai e esses efeitos todos vai então favorecer também a pega desse folículo piloso, que é o que nos interessa. Esse folículo piloso ele vai pegar, ele vai se aderir, ele vai passar a fazer parte deste novo local, porque ele foi retirado de um lugar e levado para o outro, com mais velocidade. E isso diminui a chance de perdas de fios implantados. A fototerapia com o LED azul, como eu já falei, principalmente a prevenção das infecções, das foliculites, então com a ação bactericida e fungicida. O edema de face, que alguns pacientes têm, não são todos, mas alguns pacientes têm. A drenagem linfática manual é um recurso que é maravilhoso, que pode ser feito, não vai interferir em nada no couro cabeludo e vai trazer um alívio para o paciente muito grande. E a gente também sabe que melhora a resposta imune do paciente também. E tem ainda o taping, que a doutora Anne domina umas 50 trilhões de vezes mais do que eu, que pode também ser lançado mão pelo profissional para prevenir até esse edema excessivo, se você tiver realmente essa entrada com cirurgião para poder fazer esse tratamento o mais precoce possível, se até transoperatório. Tem ozonioterapia, Carol, tanto no pré-operatório quanto no pós. Excelente lembrança, a ozonioterapia existem formas tópicas de serem utilizadas, como a bag, né? Então, é possível fazer bag no couro cabeludo do paciente. E aí você tem aí mais um outro recurso que é extremamente bactericida, fungicida, ele é antimicrobiano de uma maneira geral e virucida também, né? E ainda mais uma vez sem ter nenhum contato, sem produzir nenhuma fricção nesse tecido que nos primeiros dias não pode receber nenhum tipo de mobilização importante. Capilar, qualquer um, né? É o paciente. Agora cortou e eu não entendi. Artigo científico e tentar. Tá cortando. Hoje a internet não está a nosso favor. Vamos ter que fazer outra live, provavelmente. Fazemos. Carol, não. Repete. Live, ó, sem áudio. Tá cortando.
O vapor de ozônio, alguém pergunta, o vapor de ozônio também pode ser utilizado? Você conversar com quem entende de ozonioterapia, vai entender que a quantidade de ozônio que está presente no vapor de ozônio, justamente porque ele é um vapor e ele tem água, é muito baixa. Então, esse efeito bactericida, fungicida, virucida do ozônio, é muito mais recomendado que você trabalhe com uma bag, com uma concentração adequada, que você consiga programar e tudo mais. Não dá certo no pós-operatório. Se eu tentar aqui para outra, é só não sei o que está acontecendo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou perguntando... Isso aqui a Anne postou a imagem, depois eu vou respondendo as perguntas. Essa imagem aí, quem é um gráfico, digamos assim, emprestado da farmacologia, a famosa lei de Arnold-Schultz, que representa um pouco daquilo que eu estava falando sobre a questão da dose, né, do remédio e do veneno. Então, existe uma faixa de energia que a gente chama de janela terapêutica, que é a faixa de energia em que os nossos tecidos respondem ao estímulo da luz. Aí as pessoas perguntam assim, tá, e qual é a janela terapêutica? A janela terapêutica vai de tanto a quanto? Eu gostaria de dizer isso para vocês. A janela terapêutica vai de 2 a 10. De 2 a 10 tá valendo. Isso não existe. A ciência nunca conseguiu e nem vai conseguir determinar a janela terapêutica dessa maneira. Porque a janela terapêutica ela varia de indivíduo para indivíduo, de tecido para tecido, de patologia para patologia. Então, os profissionais eles precisam parar de querer receita de bolo e aprender a trabalhar com janela terapêutica. Vou dar uma dica rápida. Se você sabe, a partir dos estudos científicos, naturalmente, que você vai produzir o efeito, por exemplo, anti-inflamatório. Vamos falar melhor do tratamento da cicatriz lá no pós-operatório imediato. Você sabe que você fez um apanhado lá, viu uma revisão sistemática, por exemplo, e você sabe que você vai trabalhar com doses de, por exemplo, 1 a 4 joules. Sabe como é que você trabalha com dose com janela terapêutica? Comece com a dose menor. Sempre. E quem vai dizer a janela terapêutica é o organismo do paciente. Se de uma sessão para outra o paciente melhorou, parabéns, você atingiu a janela terapêutica. Se de uma sessão para outra não houve nenhuma diferença, você não está em janela terapêutica, você precisa aumentar um pouquinho a sua dose. Você vai aumentar até além? Não, lógico que não, existe um limite. O seu limite é aquilo que os estudos científicos apontaram. Mas a gente precisa saber trabalhar com janela terapêutica. Outro dia tem uns grupos de WhatsApp que a gente participa, né? E outro dia um profissional contou que ele já estava acho que na sessão 30 com uma paciente fazendo laser para úlcera e ele dizia que não funcionava. E aí eu chamei ele no privado e falei, tem alguma coisa muito errada, porque a fototerapia super funciona para úlcera. Então, se você está 30 sessões fazendo a mesma coisa e não funciona, alguma coisa está errada. Provavelmente é você que errou, entendeu? Então, eu falei para ele, qual é a dose que você está usando? Aí eu orientei, aumenta essa dose. Porque você não está na janela terapêutica do paciente. Você precisa aumentar essa dose para chegar na janela terapêutica dele. E mais do que isso, quando a gente trabalha com LED, a gente precisa saber fazer cálculo de dose, que é essas continhas aí que todo mundo tem arrepio, mas hoje os aparelhos estão se modernizando. A gente já tem algumas marcas no mercado que, conforme o profissional programa o tempo, a dosezinha o joule já aparece lá no canto. Então, você vai aumentando o tempo, porque o LED, sempre que a gente vai programar o LED, o aparelho aparece lá o tempo para você colocar. E aí você viu no estudo que você tem que usar 2 joules. E aí você fica, tá, mas 2 joules e eu programo quanto tempo? E aí vem alguém e diz assim, uma fórmula mágica, 15 segundos. E não... essa fórmula mágica não existe. Então, a gente vai precisar fazer uma continha para descobrir quanto tempo você programa naquele aparelho. Existem, como eu falei, já alguns aparelhos, os profissionais estão ficando mais exigentes, os fabricantes vão precisando se adequar às exigências do mercado. Então, quanto mais exigente a gente ficar, melhor para todo mundo. E aí já existem... Já vem pronto. Isso. Então, já tem alguns aparelhos no mercado em que você aumenta lá, conforme você aumenta o tempo,
o Jauli fica aparecendo no cantinho. Aí o profissional tá de boa. Mas a grande maioria dos equipamentos de LED no mercado não fazem isso. E aí o profissional precisa fazer conta. E para concluir aquela coisa da janela terapêutica, a gente precisa saber que quando a gente trabalha com fototerapia de luz azul, que a gente quer efeito bactericida, fungicida, as doses são maiores, tá? Não adianta você ficar trabalhando com 2 joules de LED azul, você não vai conseguir ter efeito bactericida. A acne do seu paciente não vai embora nunca. A pergunta da Sandra é bem importante, Carol. Se ao trabalhar com LED azul vermelho, é necessário usar o óculos de proteção. Sempre. Se você, quem tá lá no meu canal do Telegram, viu, pode ir lá e ver que eu postei recentemente, saiu um trabalho, acho que chinês, de um caso de uma pessoa que usou aquelas máscaras de LED azul. A máscara não permite a proteção. Então, tá lá no meu canal, vocês podem ir lá ver o artigo na íntegra. Lesão definitiva de retina. Não deixem de proteger os olhos de vocês. Eu brinco, os óculos custam menos que um Ray-Ban. E os nossos olhos não tem Ray-Ban para vender olho novo para ninguém. Não tem preço. Cuidem dos olhos de vocês. A fototerapia pode causar dano na retina de forma definitiva. Não ouço. Pergunta. O PDT. E o PDT indica para foliculite em PO de transplante? O PDT no PO imediato, eu não acho necessário, tá, gente? A PDT para foliculite, a gente pode deixar de uma maneira geral, tá? Tanto para o corporal, como até para o couro cabeludo, para os casos mais complicados, para foliculite, para acne. PDT é super. PDT, para quem não sabe, a gente está falando de terapia fotodinâmica. É quando a gente usa um fotossensibilizante aliado à luz. Quando a gente usa a PDT, a gente usa para 2 efeitos, basicamente. A gente sempre usa para destruir. Ou a gente quer destruir bactéria, ou o médico quer, por exemplo, destruir um tumor de pele, por exemplo, ou existem, vamos dizer assim, entre aspas, peelings que se fazem aplicam fotossensibilizante, usa a luz muito forte e isso faz um efeito rejuvenescimento. Vamos deixar essas atuações bem voltadas para os médicos. De uma maneira geral, eu não gosto de usar essa expressão não médico, porque não existe essa profissão, não médico. Mas, de uma maneira geral, a gente acaba usando com esse efeito antimicrobiano que a Cora Letícia perguntou, né? Com esse objetivo antifoliculite. Então, eu deixaria para os casos mais complicados, onde a gente precisa lançar mão de um fotossensibilizante junto. Porque, especialmente no pós-operatório imediato, não é interessante você colocar naquele tecido nenhuma... Gente, pensa comigo. Imagina que quando você faz um microagulhamento, a gente não tem toda uma recomendação de que tem ativos específicos, precisa ser estéreo, não pode ter álcool, não pode ser oleoso, não pode não sei o que, nananana. Agora você imagina, literalmente, o rombo é pequenininho, mas essa entrada, essa passagem, ela foi aberta, foi cortada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com que tipo de ativo, de substância a gente vai colocar nesse couro cabeludo para não agredir esse couro cabeludo. Então, eu deixaria a PDT para os casos mais complicados de foliculite. Carol, a partir de quantos joules o LED azul tem ação fungicida? Cris, essa é a pergunta, como dizia uma colega minha de faculdade, pergunta de vestibular. Isso também varia com o comprimento de onda. A gente sabe que os LEDs que produzem maior efeito fungicida são os LEDs de comprimento de onda menores. Então, comprimento de onda na faixa de 405, 420 nanômetros, que não é o que a gente tem no mercado. A gente tem no mercado 450, 470 nanômetros. Então, a gente vai ter que mais uma vez, achar a janela terapêutica para procurar ter um efeito. O ideal é ter um LED com um comprimento de onda um pouquinho menor. E no pós-operatório, no pré-operatório, você costuma atuar? Muito sinceramente, não, como eu falei no início, acho que ficou na outra live, não sei se no outro vídeo. A gente tem um número pequeno de profissionais aqui em Belém que atuam. São 2, se eu não estou enganada, que estão trabalhando com transplante capilar e eles têm as equipes deles, naturalmente.
acabo recebendo para pacientes que fizeram transplante em outras cidades. Então, muito difícil o paciente fazer um pré. Paciente de pré, quando faz um pré, na verdade é aquele paciente que já estava em tratamento de crescimento capilar e no meio do caminho resolveu fazer um transplante. Não, querendo ou não querendo, ele acabou fazendo algum tratamento prévio, mas não é um pré-operatório especificamente. É complicado. As complicações, né, que a gente está vendo aí. As complicações, gente, do pós-operatório de transplante capilar, elas são muito pouco frequentes. Então, se tem alguém aí pensando em fazer transplante, pode ficar tranquilo. O que mais pode acontecer, principalmente, é a foliculite, que eu bati bastante até. A gente pode ter casos de cicatrizes alargadas, especialmente no caso da FUT, que faz aquela cicatriz posterior. Eu falei, vai precisar cortar o tecido e vai precisar haver uma aproximação. Então, eventualmente, pode ter uma cicatriz um pouco alargada, se essa cicatriz for muito tensa, né? Pode haver queloide, claro, se o paciente tiver tendência para isso. Pode acontecer necrose de sítio doador. Tudo isso a gente previne quando a gente atua no pré-operatório o mais precoce possível. E pode acontecer alguns casos de nevralgia. E aí o profissional vai trabalhar ali para dessensibilizar a área. Mas são situações muito pouco frequentes. E aí acho que é algo que eu já comentei, que mesmo o paciente de transplante capilar, ele precisa dar seguimento para o tratamento dele. Porque ele, no caso do paciente calvo, ele fez o transplante, mas ele tem outros fios ali que ainda são afetados. E esses fios, eles têm tendência ao afinamento. Então, se o paciente que fez o transplante capilar, ele quiser manter a densidade capilar que ele conquistou ali 1, 2 anos após a cirurgia, ele precisa manter o tratamento. Hoje em dia, os próprios cirurgiões explicam isso para o paciente. Então, não é um paciente que você... Às vezes, os profissionais pensam assim, vou perder o paciente. Não é um paciente que se perde, muito pelo contrário. Aliás, acho que paciente nenhum a gente perde quando a gente alcança resultado com ele. A gente só ganha porque ele vai transmitir o bom resultado dele para outras pessoas. A gente não, quando o paciente tem sucesso, a gente nunca perde, a gente só ganha. Eu nosso tempo aqui falando. Eu falo um pouco muito, vocês perceberam. Eu atrapalhar. Senão nós vamos ficar aqui até umas 11 horas da noite. Graças a Deus, minha pequena deixou, né? Vale, tá dormindo bonitinha, deu certo? Deu certo, gente. Eu passei uma mensagem cedo para a Anne preocupada, porque a minha pequena, a mãe aqui, marcou vacina e esqueceu que tinha marcado. E aí, de manhã, apareceu a mulher da clínica da vacina, e justamente para fazer uma vacina que eu sei que ela tem reação. Ela teve um pouquinho de reação, teve um pouquinho de febre, mas tomou antitérmico, tá tudo bem, tá ali dormindo. Eu tô só de olho ali longe na câmera da eletrônica, da babá eletrônica. Para esse acompanhamento, quantas sessões são necessárias? Bom, se o paciente tiver disponibilidade, ele pode fazer até 3 vezes na semana. Ele faz um excelente acompanhamento, ou até pode fazer todo dia. Imagina um paciente que teve edema de face, se ele tiver um edema muito importante, pode até fazer todo dia, mas 3 vezes na semana não precisa, no geral, não precisa mais que isso. Você tem curso presencial para fazer? Bom, rapidamente sobre os cursos, que eu não tenho ideia de que horas que vai cair. Então, como eu comecei depois, acho que tem mais 10, mas vamos terminando. Eu tenho o curso presencial, que era o fisioterapia, era um curso voltado exclusivamente para os fisioterapeutas, mas muito antes de pandemia, na verdade, quando eu me descobri grávida da Maria Clara, eu vi que a minha vida ia mudar. E aí a gente já tinha uma experiência muito interessante na Finama, com cursos de formato online. A gente tem um curso de formação em fototerapia de baixa potência, para quem inclusive tiver interesse, que ministro eu e o professor Richard. E a gente já tinha experiências felizes nesse formato. E aí eu brinco que enquanto eu gestei a Maria Clara, eu gestei o Tricoscience, que a gente está, inclusive, com inscrições abertas para a 3ª turma. Então, hoje o Tricoscience ele é muito maior do que o fisiotricoterapia. O Tricoscience, o fisioterapia era um curso que eu ministrava em 20 horas, em 2 dias. Hoje o Tricoscience ele é um curso de 6 módulos, com cada módulo com 2 dias. Eu ministro 3 módulos e eu tenho outros 3 professores comigo, maravilhosos, 2 farmacêuticos, a professora Janete e o professor Danilo Basalha.
E a professora Márcia Consolin ministrando o módulo da ozônio, que a gente incluiu nessa turma 3, é um módulo novo, incluído no programa. E o Tricoscience, e para esteticista, né? E o Tricoscience, ele é um curso multiprofissional, ele não é um curso exclusivo como fisioterapia era. Então, ele é um curso voltado para fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e esteticistas graduados. Última pergunta, só 1 minuto, Carol. Quanto tempo pós-transplante é recomendado iniciar o tratamento pós-operatório? Você já falou, né, um pouquinho, mas só resumindo. Isso, a gente poderia começar no mesmo dia ou no dia seguinte, mas de uma maneira geral, a gente observa que a maior parte dos médicos costuma encaminhar o paciente ali após a primeira semana. Perfeito. Então, vamos agradecer esse dia aí com a sua pastinha, quase, né? Dando problema, graças a Deus, a gente rezou forte. Não, tá tudo sob controle, graças a Deus. Quero agradecer muito você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. Foi um prazer. Vai deixar disponível no nosso YouTube. Queria mandar um beijão para você e agradecer. E até a próxima. Eu é que agradeço. Conte comigo sempre. Como eu falei no início, você é uma profissional que eu respeito, que eu admiro. E a gente tem que andar em cima do ombro de gigante. Então, conte comigo sempre. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada de coração.